Gente, aqui nesse livro, tá? Ele vai trazer a mensagem que tá lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde narra como Jesus chegou até Longinos, como foi que Jesus passou a missão a Longinos de ser o imperador do Brasil. Eu vou ler para vocês, para quem não quiser procurar, eu vou ler para vocês entenderem, e à medida em que eu achar necessário, eu vou parando para explicar, tá? Quem tiver interesse vai poder entender um pouquinho do que Jesus estava antevendo para Longinos, que seria Dom Pedro II, de como seria o governo de quase 60 anos desse espírito. Quem narra é o espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. Longinos, o espírito escolhido que estaria prestes a reencarnar no planeta para cumprir a missão especial de libertar uma raça, fora chamado à presença de Jesus. Libertar a raça negra, tá? Que foi trazida para cá à força para trabalhar como escravo. Como eu disse para vocês, Longinos foi o centurião romano que perfurou com lança o Mestre Jesus enquanto ele estava na cruz, para que o Mestre Jesus pudesse não mais agonizar e morrer logo, né? Foi um ato de misericórdia, ele ficou compadecido de Jesus ali naqueles momentos e quis abreviar o período de sofrimento de Jesus. Ali mesmo, naquela encarnação, ele foi tocado pelo Cristo, e naquela mesma encarnação ele se converteu ao cristianismo, fugiu para Capadócia, como eu disse a vocês em outro vídeo, foi perseguido e não negou Jesus mais. Depois teve várias encarnações sofredoras, até que ele recebe a missão de nascer como um imperador do Brasil. Ele foi chamado à presença de Jesus. Você acha que é qualquer espírito, gente, que está na presença de Jesus? Aí continua. Que o indaga. Olha o que Jesus pergunta para ele. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Quem é a pátria do Evangelho, gente? É Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui está a missão de dissipar o Evangelho para o mundo. Serás o imperador do Brasil. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Existe uma frase muito famosa no meio espírita que diz: quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Se Deus cobra a um pai, uma mãe, um filho que confiastes, imagina um governante. A nação que Deus confiaste será cobrado. Aí ele fala: inspirarei as tuas atividades. O próprio Cristo iria inspirar. Isso mostra a importância que o Brasil tem para o Cristo, no projeto que o Cristo desenhou para o Brasil no planeta Terra. Cristo é o governador do planeta Terra, o governador espiritual. Mas considera sempre a responsabilidade que permanecerás nas tuas mãos. Ou seja, eu te inspirarei, porém tu tens livre-arbítrio. A responsabilidade é tua. Ampara os fracos e desvalidos. Corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras dos cruzeiros. Como eu disse, o poder moderador que tinha sido outorgado por Dom Pedro I em 1824, era um poder que podia desfazer os outros poderes, né? Foi perdendo a força em 1847. Dom Pedro II não fortaleceu esse poder, né? E prosseguiu o Mestre Jesus: procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja abolição, olha como ele fala, a abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão ao fim deste século e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos. Ou seja, no fim do século, realmente, né, acabou o governo dele em 1889, um ano depois da abolição da escravidão, e ele termina ali as lides dele. E aí ele fala: não espere a gratidão dos teus contemporâneos. Ele era brasileiro, tá? A fim delas serás alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e liberdade. Ele seria traído, né? O primeiro presidente do Brasil, militar, né? Marechal Deodoro da Fonseca,
passeava nos palácios, né? Era próximo de Dom Pedro II. As mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito, a honra, o amor e o dever com as lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Olha que interessante, as mãos aduladoras que buscaram a tua proteção, né? Voltarão aos teus palácios transitórios. Palácio transitório porque o poder terreno é transitório, gente. O poder terreno é momentâneo. Ele foi dado por Deus e ele pode ser tirado, tá? Para assinar o decreto da tua expulsão. Ele foi expulso. Durante a madrugada, ele foi retirado do Brasil e foi enviado à França. Ele tinha parentesco francês, né? Orleans e Bragança. E foi exilado na França na calada da noite para que o povo que o amava não visse. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos transes do teu último resgate no planeta das sombras. Era o último resgate dele aqui. Ele não mais encarnaria no planeta como a Terra. Nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o teu coração igualmente trespassado pelo gladio da ingratidão. Ou seja, não derrama uma gota de sangue, não tenta se manter no poder. Aceita, porque é esse o percurso que o Brasil precisa percorrer. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas dos teus passos na terra para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica no Brasil. Realmente, gente, Dom Pedro II é visto pelo mundo como um grande estadista, um grande republicano, mesmo sendo um monarca. Ele é admirado mundo afora. E aqui ele fala: teus passos na terra para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica do Brasil. Ele cumpriu exatamente o que era necessário para que o Brasil mantivesse a sua integridade geográfica, para ser o coração. O Brasil tem um formato de coração, Jesus fala muito isso, porque esse formato é importante, porque guarda ali riquezas nas montanhas, nos mares, que darão ao Brasil aquilo que é necessário para que ele cumpra o seu papel no mundo. E por fim, conta-nos o nobre espírito psicografante que Longinos recebeu com humildade e designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono. O retorno à terra ocorreria depois de outras existências, tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade. Ou seja, ele reencarnou várias vezes entre Longinos e Dom Pedro II, para se depurar, para se aprimorar, até que ele chegou no estágio onde ele recebeu a missão do próprio Cristo e ele saiu dessa missão vitorioso. Hoje esse livro aqui afirma que tanto ele quanto a filha já têm condições de habitar planetas ditosos, planetas felizes, porque é a condição espiritual na qual eles se encontram.